E aí, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Nós vamos continuar agora com a nossa terceira aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Na primeira aula nós vimos os antecedentes, na segunda nós trabalhamos as fases da guerra e agora nós vamos ver como que ocorreu o término e principalmente os tratados de paz organizados após a ocorrência da Primeira Guerra. Todo mundo sabe que com o fim da Primeira Guerra Mundial foi assinado um tratado de paz, conhecido como o Tratado de Versalhes. Esse tratado ele foi organizado no decorrer do início de 1919. Na verdade foi o seguinte, nós temos a rendição da Alemanha em novembro de 1918 e a partir de janeiro até junho as nações vitoriosas vão se reunir na Conferência de Paris para definir os termos da rendição da Alemanha. E esses termos estão descritos então nesse tratado, o Tratado de Versalhes. Essa charge ela é muito utilizada em provas, cai no vestibular, já caiu no Enem, justamente para justificar isso. O Tratado de Versalhes não foi um acordo. A Alemanha ela não teve a possibilidade de barganhar, de negociar. Tudo foi imposto. Dá para nós percebermos aqui pela figura do oficial francês que está impondo os termos aos alemães. Afinal de contas, os franceses, ingleses, americanos faziam parte então do grupo de países vitoriosos. E a Alemanha, como se rendeu, acabou tendo que acatar, aceitar então essa imposição. Tanto é que os alemães vão chamá-lo de tic-tac. Seria algo que foi ditado, algo que foi imposto aos alemães. O Tratado de Versalhes ele vai considerar como a Alemanha a principal responsável pelo início da Primeira Guerra Mundial e, consequentemente, por toda a destruição gerada por essa guerra. Ele foi concluído, como eu já falei para vocês, em junho de 1919. E como a Alemanha ela foi considerada a culpada pela destruição, na cabeça dos vitoriosos, nada mais justo do que ela recompensar, ela indenizar aquelas nações que perderam com o início da Primeira Guerra Mundial. Então, o que aconteceu com a Alemanha? Lembra lá da Guerra Franco-Prussiana que a Alemanha havia conquistado os territórios da Alsácia e Lorena? Muito bem. Teve que devolver essa região então para a França, que já era alvo de disputa desde 1871. Teve que perder territórios para a Bélgica, para a Dinamarca, a Bélgica que foi invadida pela Alemanha, para a Dinamarca, o território que havia sido anexado à Alemanha no período da unificação alemã, e também a Polônia. A da Polônia vai ser uma parte bem interessante, depois eu vou mostrar no mapa, que a Polônia ela estava centralizada ali na Europa, ela não tinha saída para o mar. Então, com a invasão alemã na Polônia, eles aproveitaram e deram uma saída para o mar. Ou seja, o território alemão vai ser cortado por uma faixa de território da Polônia, que ficou conhecido como Corredor Polonês. Isso nós vamos estudar depois com maior detalhe na Segunda Guerra Mundial. Nós vamos falar bastante disso. Teve que recompensar os vitoriosos entregando navios mercantes à França, Inglaterra, a Bélgica. O próprio Brasil ganhou muitos navios que haviam sido, com a declaração de guerra do Brasil à Alemanha, alguns navios estavam atracados aqui no Brasil. O Brasil acaba confiscando, ficando com esses navios para si. Teve que pagar indenização em dinheiro, não é, aos vencedores, coisa de 20 milhões de marcos ouro, que era a moeda da Alemanha. Teve que reduzir o poderio militar e foi proibido de ter aviação militar e também navios militares de grande porte. Apenas navios, mas para patrulhar ali a costa alemã. Tudo isso vai ser imposto aos alemães porque foi considerada a grande culpada pela Primeira Guerra. As alterações políticas. Com a Primeira Guerra, nós tivemos um avanço de países, né? A Alemanha invade a Bélgica, conquista parte da França, invade o território aqui do Império Russo. E o que vai acontecer? Com a derrota da Alemanha, da Áustria, da Bulgária e também do Império Turco-Otomano, essas nações que saíram derrotadas da Primeira Guerra vão acabar perdendo com isso. A Alemanha teve que devolver um pedaço para a França, então ela perde a região da Alsácia e da Lorena. O pedaço de fronteira com a Bélgica acaba sendo perde esse pedaço
para a Bélgica, a Alemanha perde esse pedacinho. E aqui a principal alteração. Nós temos aqui um corredor, uma faixa de terra, dando uma saída da Polônia para o Mar Báltico. Ou seja, a Alemanha ela vai ficar dividida em duas partes. Nós vamos ter uma parte oriental e a parte ocidental. Isso aqui vai ser um dos motivos, uma das justificativas da Segunda Guerra Mundial. O que mais que acontece? Foi só a Alemanha? Não, os outros países também foram punidos. O Império Turco-Otomano vai perder territórios, perde esse território aqui já na região europeia. A Bulgária vai perder territórios também. E o Império Austro-Húngaro ele vai ser fragmentado. Tchecoslováquia, Áustria, Hungria, Iugoslávia. Então essas foram as principais transformações políticas ocorridas na Europa após a Primeira Guerra Mundial. Então nós temos uma fragmentação do Império Austro-Húngaro, perda de territórios do Império Turco-Otomano, principalmente eles vão perder territórios aqui na região do Oriente Médio, tá? Onde vai surgir vários outros países ali no Oriente Médio, e nós vamos ter também a perda de territórios da Alemanha, principalmente para a Polônia e para a França. Quais foram as consequências desse Tratado de Versalhes? Primeiro passo, o Tratado de Versalhes ele vai impor várias restrições à Alemanha. Então é lógico que isso vai afetar economicamente. O que nós vamos ter na Alemanha? Uma crise econômica, principalmente um cenário de hiperinflação. Ou seja, uma crise econômica estrondosa, miséria, as pessoas vão estar desempregadas, muita gente ferida. Então a economia alemã vai estar totalmente devastada após a Primeira Guerra Mundial e ainda mais com essas imposições, tendo que pagar indenização em dinheiro, em espécie e também em produtos para as nações vitoriosas. Um outro detalhe é a questão política. Nós vamos ter uma transição política na Alemanha. Nós temos o fim do Império Alemão, da monarquia, e o início de um período republicano, chamado a República de Weimar. Só que essa república ela surge em qual contexto histórico? No contexto do pós-guerra, um contexto em que você tem ali uma crise econômica, que você tem uma crise social. Então, essa república que nasce na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, ela já nasce minada por conta do contexto histórico. E com crise econômica, convulsão social, nós temos o prato cheio, o cenário completo para que tenha a ascensão dos regimes totalitários, depois no caso do nazismo dentro do território alemão. E eu coloquei uma charge aqui para vocês justamente para exemplificar isso. Os alemães eles começam a utilizar essas imposições, todas as regras criadas que humilharam os alemães após a Primeira Guerra. Isso acaba despertando o nacionalismo alemão novamente. E despertando o nacionalismo, nós temos a ascensão de um regime totalitário, que vai estar centrado na figura do seu líder, Adolf Hitler, que vai ser, no caso, o nazismo alemão. Então, se a gente pudesse considerar a Segunda Guerra como uma consequência da Primeira, sim, nós podemos considerar isso. Por quê? Por conta do que aconteceu, a forma como a Alemanha foi tratada após a Primeira Guerra Mundial. A Liga das Nações. A Liga das Nações foi a primeira experiência criada para você criar um organismo internacional, algo que pudesse gerenciar conflitos, para que impedisse que um novo conflito armado nos moldes, na grandiosidade que foi a Primeira Guerra, voltasse a ocorrer. Então ela foi criada já em abril de 1919. O objetivo, como eu falei, seria mediar conflitos, procurando sempre manter a paz. Afinal de contas, nós tivemos um salto de destruição enorme com a Primeira Guerra Mundial. E essa liga, esse organismo internacional, foi uma sugestão, foi um pensamento do governo americano, do presidente Woodrow Wilson. Porém, apesar dos Estados Unidos terem dado a ideia de se criar um mecanismo internacional para conter, para evitar conflitos militares, os Estados Unidos não participam da guerra, porque ele percebeu que o caminho, que as tratativas do Tratado de Versalhes, que as negociações estavam indo para o lado da punição, e os Estados Unidos perceberam que isso não era interessante, porque ele queria manter as relações comerciais abertas com a Alemanha. Então ele, peraí, o final da guerra, o tratado vai acabar tendo esse caráter punitivo? Então eu estou fora, eu não participo disso.
Tá? Então ele vai preferir manter as relações econômicas com a Alemanha do que participar então dessa Liga das Nações, que teria o caráter de fiscalizador, para ver se a Alemanha estava realmente ali cumprindo todas as determinações, fiscalizar a questão da quantidade do exército, se tinha poderio naval, poderio de aviação e assim por diante. E os Estados Unidos após a Primeira Guerra? Nós vamos perceber o seguinte, que é uma mudança na hegemonia, ou seja, antes da Primeira Guerra Mundial, qual era a nação mais importante, a nação mais poderosa do mundo? A Inglaterra. Só que com a Primeira Guerra, a Inglaterra ela sai dali prejudicada economicamente e até mesmo socialmente, né? Você vai ter milhares de mortos, milhares de feridos. Então você tem ali um poderio econômico e social diminuído da Inglaterra. Quem assume essa posição de destaque? Os Estados Unidos, que vai ganhar o mercado consumidor europeu, que vai estar destruído pela guerra, então ele começa a ampliar a sua capacidade produtiva e amplia então a sua atividade capitalista, a venda desses produtos, principalmente para a Europa. Então os Estados Unidos ele assume essa hegemonia mundial econômica. Se você se torna a nação mais rica, você se torna a nação mais poderosa também. Então, a partir daqui, nós temos uma influência política muito grande dos Estados Unidos. E tudo acontece após a Primeira Guerra Mundial. O presidente Woodrow Wilson, quando ele vai participar então das negociações da Conferência de Paris, onde vai se definir o Tratado de Versalhes, ele apresenta ali os seus 14 pontos, pensamentos. Ficou conhecido como os 14 pontos de Wilson. O que acontece? O principal pensamento dele era o seguinte, que deveria naquele momento, após uma guerra tão complicada como foi a Grande Guerra, que deveria ser feito um acordo de paz sem vencedores. Como assim? Você deveria fazer algumas ponderações. A Alemanha acabou perdendo a guerra, sim, mas para que punir a Alemanha? Porque esse sentimento de punição poderia gerar uma rivalidade. E realmente foi o que aconteceu. A Alemanha, com as imposições do Tratado de Versalhes, ela acaba despertando aquele sentimento de rivalidade, de revanche, e nós temos ali a ascensão do regime totalitário e acaba emergindo a Segunda Guerra Mundial. Os principais pontos. Então aqui, não vou ficar lendo todos, mas eu só gostaria de mostrar para vocês o seguinte. Os Estados Unidos, o presidente Woodrow Wilson, ele era bonzinho, ele não queria... Ele queria o bem para todo mundo? Sim, ele queria que a Alemanha fosse tratada de uma forma diferente, mas principalmente, ele queria ampliar a capacidade política e econômica dos Estados Unidos. É o que nós vamos chamar de imperialismo americano. Então, nesses 14 pontos dele, dá para nós percebermos claramente a influência, a tendência que os Estados Unidos tinham para tentar ampliar a sua capacidade comercial. Então, olha lá, ó. As nações não deveriam firmar acordos diplomáticos que não fossem reconhecidos publicamente. As alianças. Livre navegação e comércio deliberado entre as nações. Isso favorecia quem? Qual que era a nação que estava ali com o parque industrial em pleno desenvolvimento, fornecendo produtos para todo mundo? Os Estados Unidos. Defendia que os aparatos militares deveriam se restringir somente àquilo que fosse necessário para a manutenção da segurança nacional. Mas quem que estaria vendendo, patrocinando isso? Os Estados Unidos. Tá? As nações colonizadas deveriam ter acesso representativo, ou seja, dar maior liberdade, principalmente liberdade comercial às nações que eram colônias. Por que os Estados Unidos fez isso? Porque ele não tinha colônias propriamente ditas, mas ele queria ter acesso a esse mercado colonial. Então ele faz essa tratativa. E o último e mais importante seria a criação desse organismo internacional, que nós vamos chamar de Liga das Nações, e que essa ideia não deu certo, né? Tanto é que nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, mas depois da Segunda Guerra Mundial nós tivemos uma outra forma de organização, que foi a ONU, a Organização das Nações Unidas. Mas, se a gente for analisar, o primeiro modelo, o primeiro pensamento de você ter essa organização internacional que vai mediar conflitos foi a Liga das Nações, criada então a partir, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Relação entre o Tratado de Versalhes e o pensamento do Woodrow Wilson, dos 14 pontos de Wilson. Tá? Ao invés de você ter ali os 14 pontos para a paz, o que vai prevalecer? As sanções. Ou seja,
Você não vai ter um pensamento voltado para a paz, voltado para uma guerra sem vencedores. Não. Você vai ter a imposição. E essa imposição, como eu já falei, vai acabar gerando consequências negativas no território europeu. O Woodrow Wilson, por conta dessa tentativa de negociação de paz, é indicado e ganha o Prêmio Nobel da Paz por conta dos seus esforços. E, infelizmente, 2 décadas depois, ou seja, em 1939, nós temos ali o início da Segunda Guerra Mundial, que foi ainda mais destrutiva do que a primeira. E nós podemos relacioná-la de uma forma bem a grosso modo essas questões, principalmente as pesadas sanções, essas imposições que foram feitas às nações derrotadas na Primeira Guerra Mundial. Essa aula é bem rapidinho, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, um abraço, até mais, até a nossa próxima aula, hein? Tchau, tchau.